Tudo bom? Veja o seguinte, muito se fala sobre os temperamentos. É como se fosse aquela base do que você é. Mas eu vou pôr um olhar que ele é meio sui generis, não é muito comum não. E espero que você vai entender o quanto isso vai te ajudar, porque nós vamos aprofundar muito nessa parte. Mas precisamos de uma base. Vamos por uma base básica. É de senso comum, todo mundo conhece que a maioria, às vezes, é um sanguíneo, certo? Um sanguíneo, ou um colérico, ou um fleumático, ou um melancólico. Essas 4 subformas. Aquelas subformas que o Hipócrates descreveu, Galeno aprofundou. Só que, e quando eu tenho, quando eu sou um sanguíneo por excelência, quando o meu jeito de pensar, e aí simbolicamente, presta atenção, o sanguíneo simbolicamente ele é o ar. E o ar é difícil de você aprisionar. Ele se aprisiona, ele corre para um lado, para o outro. Significa que o sanguíneo ele tem essa característica do ar. Ele é comunicativo, simbolicamente. Nós estamos usando as mesmas analogias que São Tomás de Aquino usava. Ele se destaca, porque o ar ele chega numa sutileza e ele toma conta do ambiente. Sutil, mas ele toma conta. E, obviamente, esse ar, ele causa entusiasmo. Ele é afável. Ele não é duro. Ele não é duro. Ele não é uma terra, como diria um bom melancólico, simbolicamente. O ar do sanguíneo, ele permite que ele seja um bom companheiro. Isso está na essência dele. Ele é compreensível, porque o ar ele consegue ter essa maleabilidade. Óbvio que, como tudo, e aí que entramos, tem alguns micros defeitos. O ar ele é volúvel, o ar é pusilânime, ele modifica. Por isso que um indivíduo que seja um ar puro, ou um sanguíneo puro, ele não consegue muito construir coisas a longo prazo. O que seria interessante para um sanguíneo? Ter outros contrapesos. Então, se ele ali é um melancólico, ou tem traços de melancolia, por isso que eu falei no início, são 12 tipos de temperamento. E nós vamos abarcar eles. Então, o ser terra, quer dizer, o melancólico ele é mais preso na realidade. E como ele é preso, ele constrói no sólido, na terra, habilidades. Ele permite construir habilidades. Ele permite ser minucioso na construção. Ele permite ter um perfeccionismo muito típico. Então, o melancólico, por ser uma terra, ele é preso às sensações. Do mesmo jeito que o sanguíneo é preso nas funções do pensamento. Veja que são 2 coisas diferentes, as sensações e o pensamento. O pensamento é muito rápido, flui igual o ar. As sensações, elas são mais duradouras. Já o fleumático ele é como uma água. Um típico ser da água. Ele é calmo, tranquilo, ele é eficiente, como a água. Líder, a água permite que as coisas nascem, ela permite que as coisas fluem. Ele consegue ter o bom humor ao lado dele. Obviamente, como a água não tem uma forma definida, ele é desconfiado, ele é calculista e temeroso, de certa forma. Mas veja que isso, ser um fleumático, que tem aqui aquela concepção da água, que tem como uma função os sentimentos. Veja, o colérico
é aquele que tem como o norte o fogo. E como colérico, o fogo ele nasce e permite ter a intuição como norte. Veja, você tem a intuição, você tem o pensamento, você tem as sensações e você tem o sentimento. Isso não seria o ideal de um cérebro organizando os pensamentos? O cérebro, ele, dentro da função tanto sensorial, motora e intelectiva, ou da região pré-frontal, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha numa base bem sólida, ele é uma terra, é o melancólico. E como melancólico, ele permite que a água ganhe forma, ele permite que o fleumático ganhe uma estrutura. Ganhando a estrutura, ele necessita avançar. O que avança? O que consome? O que dá energia para as pessoas? Não é o fogo? Eis aí o colérico. É a intuição. Veja que a intuição está num outro patamar intelectivo. Mas assim, normalmente, o colérico que tem traços de outras habilidades, ele age assim. E o sanguíneo, não preciso nem dizer, é a função do pensamento. É aquela coisa que flui, que anda. Mas como que nós vamos poder lidar com essa parte? Porque essa é a primeira instância de um bom raciocínio e de um raciocínio que vai caminhar para uma terapêutica. Nós precisamos voltar um pouco e eu volto no nosso grande mestre do pensamento, Aristóteles. No livro da Metafísica tem uma parte muito interessante que ele fala assim, ó, tudo sucederá para o melhor, mas na ocorrência de alguma fatalidade são registradas aqui as seguintes disposições da vontade de Aristóteles. Aqui ele começa a falar de um amigo dele e ele fala, olha, tudo vai dar certo, mas pode acontecer algumas fatalidades. E aí, qual que é a fatalidade que o Aristóteles está propondo no livro da Metafísica? É não saber conjugar os 4 itens. E como é que nós vamos fazer isso? Nós vamos recorrer novamente à escola de Liceu, do Aristóteles. Porque lá ele começa a organizar as coisas segundo aquelas famosas 4 formas aristotélicas, né? A causa material, a causa formal, a causa eficiente e a causa final. Pode parecer meio abstrato no início, mas nós vamos usar isso conjuntamente com as formas de diagnósticos, tanto psiquiátricas, tanto neurológica, quanto de todas as escolas da psicologia. E nós vamos alavancar e ter um norte maior. Então, quando ele fala o indivíduo, imagina, um indivíduo colérico, que tem como ponto de partida o fogo, ele tem o ânimo, ele tem a energia, ele tem a intuição. Numa causa formal, o que nos mostraria? Que a causa formal é aquilo que é o que é. É aquilo que é ou que tem na realidade. Isso Aristóteles definia. É a forma que se refere ao que existe na realidade, o que é. Então, quando ele põe lá um exemplo, a cadeira é uma cadeira pelo seu formato, mesmo que ela mude. Nós temos cadeira de madeira, de ferro, de platino, de plástico, de todo jeito. Só que isso tudo vai criar uma forma específica ou um objeto existencial. E existe porque tem, aí sai da matéria, existe porque tem uma forma. Imagina uma forma que ela direciona a matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? A forma, a matéria. A forma, ela orienta a matéria, a forma material. Ela direciona, ela organiza o direcionamento do que vai ser aquela matéria. Sem a forma, nós teríamos a matéria. E a matéria sem forma
segundo Aristóteles, é a potência pura. Potência pura é algo que ainda não está definido, mas ela tem todas as potências possíveis. Então, entre a causa material, entrando na causa formal, a causa formal ela vai direcionando. E vai assim, do que é feito e para que aquilo é feito. O que tem naquela matéria-prima. Então, essas causas existenciais é o que vai direcionando. Vamos voltar para os temperamentos. Imagina um temperamento sanguíneo. Qual que é a essência do temperamento sanguíneo? Fazendo uma analogia, é o ar. É o ar. Mas o ar em si, ele vai te ajudar a construir alguma coisa? O ar em si, ou o sanguíneo em si, ele vai permitir que você se comunique, se organize, seja bem recebido, seja um ser do bom trato, seja afável. Mas e aí? Ele também carrega a egocentria. Ele é egocêntrico. Veja que no raciocínio aristotélico, a matéria e a forma vai direcionando. E direciona também tanto o exagero do sanguíneo, o lado medroso do sanguíneo, que o ar ele flui para todos os lados, inclusive para a coragem quanto para o medo. Ele é pusilânime, ele oscila. Começou a apertar, o sanguíneo oscila. Então, como é que nós vamos pegar dentro de uma causa material? Então, nós estamos dizendo, olha o que nós estamos chegando. Há uma doença da matéria, mas na matéria no sentido aristotélico. Há uma doença na causa formal, na forma no sentido aristotélico. E isso permite o quê? Que aquela indisciplina, aquela a volatilidade do sanguíneo seja amenizado, seja aplacado pela terra, simbolicamente, que é o melancólico. E o melancólico, ele vai trazer habilidades, vai trazer aquela coisa minuciosa que o sanguíneo não tem. O sanguíneo expande. O sanguíneo, ele é simpático com todo mundo. E quando é com todo mundo, ele não consegue focar. Você não consegue focar, o perfeccionismo do melancólico não é trabalhado. A forma elevada ou idealista do melancólico não trabalha. Mas veja que a causa material vai a essência. A causa formal, dependendo, que é o que orienta a matéria, a gente pode se organizar. E organizando, você vai direcionar a matéria para uma causa eficiente melhor. E como é que é a causa eficiente melhor? É aquilo que faz, é aquilo que o indivíduo lida. É aquela causa que, como diria Aristóteles, refere-se ao criador de algo. Criador de algo. A causa eficiente é aquele que cria algo. Quer dizer, algo que, para existir, as coisas precisam ser criadas de alguma maneira. Veja, aquilo que é o criador. E o criador pode ser a sua mente, a sua vontade. Ela pode nortear com muito trabalho, obviamente. Então, estamos organizando. Veja que não é um raciocínio fácil, porque nós estamos só adentrando esse território. Ainda vamos aprofundar muito. Tem uma parte aqui do livro do Aristóteles, na Metafísica, que ele vai falar para um amigo dele, o Diógenes de Laércio. E ele fala, olha, você tem uma impiedade, você rende culto à moral, à divindade, mas você oscila demais, você não consegue ter estabilidade. O que Aristóteles está falando? Olha, você tem uma causa material, você tem uma causa formal, mas a sua causa eficiente, que é o criador de algo, você não está criando estabilidade. E isso vai repercutir aonde? Na causa final. A finalidade de algo.
É o motivo pelo qual você foi criado. Se nenhuma dessas 3 etapas estão organizadas, principalmente ao confronto com a realidade, lembra, isso é um dos assuntos que eu comecei a apresentar em 2019 no canal. Eu comecei a falar de ato e potência, das 4 causas, como é que a gente poderia entender ela como uma ferramenta quase que psicopatológica, não a psicopatologia do Nobre de Mello. Porque o Nobre de Mello, ele tem um termo interessante, ele fala aqui, ó, na psicologia geral, que é o famoso Nobre de Mello, que é o livro hoje usado dentro da residência da psiquiatria. Ele fala, a psicologia aplicada consiste em utilização do conhecimento vasto, mas que não permite modificações tanto no temperamento quanto na personalidade. Com essa visão aristotélica, nós não seguimos esse raciocínio. Nós pensamos que, e sei que funciona porque eu tenho isso como prova no consultório, que eu faço isso há décadas. E no início eu tentava outras terapias, que nós vamos usar ainda algumas partes, mas sabendo literalmente como é que é a causa formal, como é que ela é alguma coisa que tem na vida do indivíduo e como é que ela pode adoecer e qual que é a vantagem de eu saber isso. A vantagem é muito simples. Nós estamos trabalhando com a metafísica. Nós estamos direcionando não mais, como diria os essênios, os epicuristas, que colocava a virtude como um norte, a virtude voltada para a matéria. O prazer balanceado voltado para a matéria. O Zenão de Eleia, a virtude, a moral voltada para a matéria. Não, aqui, com Aristóteles, ele vai, obviamente que ele não consegue avançar muito, mas ele deixa muito claro. Temos formas de lidar. E a forma de lidar é pensar de forma mais sagrada, de forma mais elevada. E como é que é isso? Tendo nessa forma de psiquiatria, a psiquiatria metafísica. Então, literalmente não há isso. Nós não vemos isso. Eu não vejo isso na academia. Nem no meu mestrado, doutorado, eu vi isso. Então, é quase que hegemônico o pensamento desse indivíduo aqui, do Karl Jasper, que a gente vai dedilhar ele bem, quanto do Nobre de Mello. Porque nós temos que mostrar o nosso. Por quê? Porque funciona. Porque os outros se aprisionam na matéria. Só isso. Se aprisiona na matéria, adivinha, não há mudanças. Você está aprisionado. É como se fosse um atestado de óbito. Você morre em vida. Se você morre em vida, você não muda nada. Você está preso. E é isso que você acha que você é? Um indivíduo morto-vivo? Que não consegue modificar nada, nenhum traço do seu temperamento? E eu acredito que você consiga. Então, é um en passant. E lembrando, só para você ter uma noção, o Aristóteles ainda propunha isso, que juntando os 4 elementos, ele punha um 5º elemento. Esse 5º elemento seria como o elemento metafísico que unifica os 4 subtipos e que permite o indivíduo ser maior. Aristóteles aplicou na vida dele e funcionou. E eu apliquei em vários pacientes e funcionou. E vai funcionar para você também. Então nós vamos junto. Espero que tenha ajudado. E um abraço.